O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro dos 3 blocos do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo da semana passada, dia 5 de setembro. Foram realizados protestos em Montenegro contra a posse de líder da Igreja Ortodoxa Sérvia. Então, o que acontece, né? A gente já comentou aqui algumas vezes, né, que nós temos as igrejas ortodoxas e elas são autocéfalas. Então, nós temos as diversas igrejas ortodoxas da cristandade oriental e que, embora você tenha o patriarca de Constantinopla, ele seja o primus inter pares, né, ou seja, o primeiro entre iguais, ele não é como o Papa da Igreja Católica Romana, que está acima dos outros. Então você tem o Papa, e aí você tem os cardeais, e os bispos, etc. Não. Na Igreja Ortodoxa Oriental nós temos o Patriarcado de Constantinopla, a Igreja de Alexandria, nós temos a Igreja Russa, a Igreja Sérvia, a Igreja Búlgara, a Igreja da Grécia, e cada uma delas é autocéfala. Então, você tem ali uma autoridade interna ao patriarca de cada uma dessas igrejas ortodoxas. E no caso de Montenegro, Montenegro faz parte, eu não sei, né, se é um termo mais apropriado, mas é como se fosse uma diocese da Igreja Ortodoxa Sérvia, tá? Talvez seja uma analogia. Então, nós temos, novamente, a gente dá o exemplo com a Igreja Católica Romana, porque acaba talvez sendo mais fácil, mais perto da realidade da maioria dos nossos ouvintes, que são, né, em sua maioria, brasileiros. Então, nós temos o Papa, lá em Roma, e aí nós temos os cardeais, e aí nós temos, por exemplo, as sés, né, onde você vai ter o cardeal de São Paulo, que é designado, que é nomeado pelo Papa, e Montenegro é mais ou menos isso, é uma sé da Igreja Ortodoxa Sérvia. Tá? Lembrando que Montenegro fazia parte da Iugoslávia, depois fez parte da República Federal da Iugoslávia, né, junto com a Sérvia. Depois tivemos o país Sérvia e Montenegro tornou-se independente apenas em 2006. E nós temos uma história em comum muito forte entre Montenegro e Sérvia, assim como nós também temos um nacionalismo montenegrino muito forte, que busca fortalecer uma identidade própria. Então, tendo esse contexto, tá, qual é, então, a origem dos protestos? Nós tivemos a nomeação do metropolitano de Montenegro, o bispo Joanikije II, tá, que repito, foi nomeado, né, pela Igreja Ortodoxa Sérvia. Ele nasceu em Montenegro, porém ele tem nacionalidade sérvia. E os protestos, inclusive com barricadas, com vandalismo, com, enfim, pessoas feridas, polícia na rua e tudo mais, os protestos são devido ao fato de que muitas pessoas, muitos montenegrinos, incluindo o presidente de Montenegro, veem essa nomeação como uma influência sérvia, uma influência muito grande da Sérvia dentro de Montenegro. Porque, repito, esse bispo, embora, né, esse metropolitano, né, que ele é bispo,
né? Ele, embora seja nascido em Montenegro, ele tem nacionalidade sérvia e ele é visto como uma pessoa muito próxima da Sérvia, da identidade sérvia, desagradando esses nacionalistas montenegrinos. Então nós temos aí vários dias de manifestações em Montenegro. Aparentemente não tivemos feridos graves, não tivemos mortos, porém também não tivemos feridos graves, mas tivemos, como eu disse, barricadas, depredação, né? Teve baderna, já diria o Datena de Montenegro, o Datenovic. Olha lá! Então é uma situação bastante interessante quando a gente compreende todo esse contexto, né? Se a gente pega só lá a notícia, estão protestando contra um bispo, nossa, que estranho. Mas a gente pega todo esse contexto, ela acaba tornando-se um pouco mais interessante. E em outra ex-república iugoslava, no caso da Macedônia do Norte, o ex-ministro da Saúde, o Venko Filipče, renunciou devido a um incêndio, né, em um hospital de campanha, né, um hospital improvisado para pacientes contra Covid-19, que ocorreu no dia 9 de setembro, semana passada, e deixou pelo menos 14 pessoas mortas no incêndio. Notícia da quarta-feira retrasada, dia 8 de setembro. Combates se intensificam no Iêmen e deixam 78 mortos. Nós tivemos pelo menos 18 combatentes pró-governo, nesse caso, né, o governo de Sanaá, o governo apoiado pela Arábia Saudita, e cerca de 60 integrantes de grupos Houthis, né, ou seja, os grupos apoiados pelo Irã, mortos em ataques aéreos, né? E muito provavelmente esses ataques aéreos foram realizados ou pela Força Aérea Saudita ou pela Força Aérea Emiradense, né, dos Emirados Árabes Unidos, esse gentílico que é bastante feio, com todo respeito. Então temos aí uma retomada, né? A gente no programa passado já falou também de uma ofensiva Houthi, a guerra no Iêmen que estava ali um pouco congelada nos últimos meses, agora tem sido retomada nessas últimas semanas. Lembrando que, no caso, né, do Iêmen, estamos falando de um país do hemisfério norte, então é possível que estejamos falando ali de uma tentativa, de uma grande ofensiva de posicionamento de forças antes do inverno no hemisfério norte, tá? Não que o inverno no Iêmen seja conhecido por ser extremamente rigoroso, mas ainda assim, né, inverno sempre não é exatamente um período adequado para você realizar grandes operações militares. Um abraço aí para os alemães em Stalingrado. E para as tropas napoleônicas também. Duas notícias da última quinta-feira, dia 9 de setembro. Guarda costeira resgata 125 pessoas ilhadas na Itália. Pois é, nós tivemos 2 barcos que estavam carregando refugiados e ou imigrantes, porque eu falo porque o caso de muitas dessas pessoas, normalmente, muitas vezes é nebuloso, né, em qual categoria eles vão acabar se encaixando. Imigrantes e refugiados são categorias diferentes, é importante a gente sempre lembrar disso, tá? E no caso, quando a gente fala de pessoas que cruzam, né, o Mediterrâneo em barcos improvisados, muitas vezes a imprensa, especialmente a imprensa europeia, tenta classificar essas pessoas como imigrantes, normalmente por serem homens e jovens, porém, você tem vários grupos de direitos humanos que buscam classificar essas pessoas como refugiados, especialmente por virem de zonas de conflito, né, como a própria Líbia, né? Então, 2 desses barcos naufragaram e 125 pessoas estavam isoladas ali, estavam ilhadas perto de Lampedusa e foram resgatados pela Guarda Costeira
italiana. Dentre essas pessoas estavam 49 mulheres e 20 menores de idade. Tá? Então, como você vai falar, por exemplo, que esses 20 menores de idade que estavam tentando cruzar o Mediterrâneo em barcos muitas vezes precários, em situações extremamente perigosas, são imigrantes na mesma categoria que, vamos supor, um ouvinte nosso que é aprovado para fazer um mestrado numa universidade espanhola e se muda para lá, sabe? Então, por isso que eu coloquei imigrantes ou refugiados, porque a própria categorização dessas pessoas passa também por interesses políticos e por debates, né, sobre a origem desse fluxo populacional. A outra notícia italiana foi que nós tivemos um caso, né, muito curioso, e assim, a gente vai repercutir justamente porque circulou um pouco nas redes sociais, tal, e aí algumas pessoas nos mandaram. Nós tivemos, infelizmente, um acidente com um bondinho no nordeste da Itália, tá? Em maio, isso. Sabe assim, os bondinhos, né, de teleféricos ali em regiões montanhosas e tal. E nesse acidente morreram 14 pessoas, tá? Dessas 14 pessoas, nós tivemos apenas um sobrevivente, que um garoto de 6 anos de idade, tá? Chamado Eitan Biran. E esse garoto, ele né, perdeu boa parte da sua família no acidente do bondinho. Ele estava com a sua família no passeio, né? Então, pai, mãe, irmão mais novo, perdeu um bisavô, tá? Então, assim, foi um acidente bastante trágico. E um dos avós do garoto, chamado Shmulik Peleg, está sendo agora investigado por ter tentado, né, levar o garoto para Israel, tá? Para viver com ele. Por quê? Porque ele teria feito isso sem os devidos trâmites, sem as devidas autorizações, usando um voo privado, tá? E o passaporte israelense do garoto, né? Imagino que seja uma família de origem judaica, tanto que o avô reside em Israel. Então, ele agora está sendo investigado pela polícia italiana por ter basicamente tentado sequestrar o garoto, tá? E agora tem uma briga na justiça italiana pela guarda do menino, tá? Entre o avô, que reside em Israel, e uma tia que reside na Itália, tá? E, repito, devido ao acidente ter sido extremamente trágico, né, deve ter criado uma espécie ali de limbo jurídico sobre quem tem a guarda da criança. E aí tem um contorno ainda mais de filme, ainda mais cinematográfico, que é o fato de que a polícia também investiga se o acidente de bondinho, que foi no Lago Maggiore, né, o lago maior ali na fronteira entre Itália e Suíça, se o bondinho não teria sido intencionalmente sabotado. Tá? Então, certamente a gente vai ter a versão cinematográfica daqui a alguns anos, né? Se descobrirem que o avô é inocente e ele ganhar a guarda da criança, ele vai ser interpretado pelo Tom Hanks. Se ele for o vilão da história, ele vai ser interpretado pelo William Dafoe. Putin e Lukashenko se movem para integrar as economias da Rússia e Belarus. Pois é importante lembrar para os nossos ouvintes também, até porque muitas vezes, né, infelizmente, é muito comum, especialmente na mídia alternativa, né, YouTube e tal, muitas vezes um certo sensacionalismo
em alguns temas, né? E temas como geopolítica e questões militares, às vezes, são um prato cheio para isso. Né? Então, aí você vai ter youtuber, por exemplo, falando Putin vai anexar Belarus, Belarus vai ser conquistada, coisa do tipo. Vamos lembrar que Belarus e a Rússia têm uma história em comum muito grande, e além disso, os dois países têm o Tratado do Estado da União, que é de 1999, tá? Primeiro mandato do Lukashenko, quando ainda dava para dizer que ele era o presidente eleito, né, de Belarus. E esse Tratado da União, basicamente, estabelece os pilares de criar uma federação, uma confederação entre Belarus e a Federação Russa. E esse tratado ele é sempre usado como cartada, né, caso... então, né, você tem os protestos em Belarus contra o Lukashenko, aí você tem, porque Belarus, a União Europeia está interessada em expandir seus investimentos em Belarus. Você sempre tem essa cartada, né, falando, olha só, peraí, não, a gente tem aqui o Tratado de União, Belarus tem pontos que está unida à Federação Russa, e esse Tratado de União, em última instância, ele leva à formação dessa confederação, com inclusive um legislativo em comum, tá? Que seria basicamente, na prática, uma absorção de Belarus pela Federação Russa. Então nós tivemos esse encontro entre o Putin e o Lukashenko, que dessa vez foi focado em temas econômicos, incluindo aí uma união fiscal, tá? Então, assim, você ter agora impostos nos mesmos parâmetros, que claramente é um passo rumo a essa confederação / fusão. Né? Eu digo barra porque, nesse caso, confederação seria como seria em teoria. Na prática, seria uma fusão. E, além disso, também fundirem os seus mercados de energia. Né? Lembrando que Belarus é um grande ponto de passagem de gás natural russo, e Belarus também é um país que tem uma certa quantidade de riquezas minerais. Então, esse encontro é interessante porque é um passo adiante nessa questão do Tratado da União, e ele ocorre durante os exercícios militares da Zapad de 2021. Né? São aqueles exercícios quadrienais que a Rússia realiza na sua fronteira oeste, né? Zapad, normalmente com Belarus. Em 2017, né, quando eles ocorreram, já tinha xadrez herbal. Inclusive, nos exercícios que estão sendo realizados nesse ano, nós tivemos o anúncio russo, né, do uso nos exercícios em operação do veículo Uran 9, que é basicamente, assim, colocando em termos bem leigos, mais divertidos, é um tanque robô, tá? Exterminador do Futuro, é um tanque robô, mas se vocês preferirem, é um carro de combate autônomo. Né? Já é suspeitado que ele teria, inclusive, participado de operações na Síria, né? Você teve várias indicações, porém, dessa vez foi a primeira vez que a Rússia mostrou oficialmente, publicamente, imagens, né, do veículo em operação durante o exercício militar. Repito, é um tanque robô, tá? Se você tiver que descrever isso para alguém, é um tanque robô. Ainda dentro de Belarus, uma das principais líderes da oposição, Maria Kolesnikova, foi sentenciada a 11 anos de prisão por, né, oposição política, basicamente, né, crime político, a perseguição política. O ex-ministro de emergências da Rússia, o Evgeny Zinichev, ele faleceu na última quarta-feira, dia 8, aos 55 anos, afogado, tá, tentando salvar uma cinegrafista que estava, né, justamente no mar, uma cinegrafista que sofreu um acidente, caiu no mar. Ele tentou resgatá-la na região de Norilsk, em Krasnoyarsk, e ele também, ele acabou falecendo. Tá? Não é o ministro que a gente citou no último programa, o Shoigu. Tá? Teve gente que perguntou isso nas internets.
Saindo do eixo Belarus-Rússia, mas ainda ali na ex-União Soviética, a Ucrânia anunciou que pelo menos 2 dos seus soldados morreram numa troca de tiros na região da Bacia do Don, no leste do país, na fronteira com a Rússia, e muita gente, muitos dos nossos ouvintes pedindo, né, o retorno do Fronteiras Invisíveis, né, já que o xerife Tiraspol, da região da Transnistria, né, de Moldova, está aí jogando a fase de grupos da Champions League. Né, e aí teve... E estreou com vitória. Estreou com vitória, bem lembrado. Diante do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E Donetsk, que fica na Bacia do Don, né? Isso. Embora o Shakhtar, desde o início da Guerra Civil em 2014, esteja jogando em Kiev. Mas... E aí o xerife Tiraspol foi tema, né, de várias reportagens, de várias matérias, né, sobre ser um clube que joga o Moldavão, né, mas é de uma região separatista, de uma república não reconhecida. E aí muita gente diz que seria uma oportunidade ótima para o Fronteiras voltar. Concordamos que seria uma oportunidade ótima, mas a gente só vai voltar quando o Átila liberar, já que o nosso compromisso com Fronteiras é que a gente vai gravar ele no estúdio, apenas presencialmente, apenas pessoalmente. Tá? E lembrando que esse fim de semana temos eleições legislativas e também várias eleições de entidades da federação, fazendo uma analogia, eleições estaduais dentro da Federação Russa. Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 10 de setembro. Líbano forma novo governo após 1 ano sem comando. Pois é, tivemos, né, aquela tentativa de formação de governo interino e agora temos um novo governo com o Najib Mikati. E ele que, assim como o seu antecessor, também já foi primeiro-ministro, ele que ocupou o cargo entre 2011 e 2014. Lembrando que o primeiro-ministro, né, do Líbano precisa ser um muçulmano sunita. Tá? O presidente é cristão, tá? E o chefe do parlamento é um muçulmano xiita. Tá? Então, isso tem sido até um pouco debatido no Líbano, porque embora garanta representatividade para todos os setores da sociedade, ao mesmo tempo, segundo alguns críticos, tem limitado as opções de primeiro-ministro, né? Já que você precisa ter um político com estofo suficiente para ser primeiro-ministro e que seja de origem muçulmana sunita. Por isso que você acaba tendo uma certa repetição, né, dos nomes, ao menos num passado recente. Né? Então, que você tem o Najib Mikati em várias passagens e o Saad Hariri também em várias passagens, para dar os 2 exemplos principais, 2 exemplos mais recentes. Né? E o Líbano também autorizou a importação de energia. Tá? O Líbano vai importar gás egípcio e também importar energia da Jordânia. Qual a grande questão? Para que essa energia possa chegar no Líbano, se você olhar para um mapa, ela vai passar pela Síria, especialmente quando vem da Jordânia por terra. E o setor energético sírio é todo sancionado pelos Estados Unidos. Então, existe agora também um debate de como isso pode ser feito, contornando as sanções. Também nessa notícia de importação de energia, o governo libanês importou combustível. E para quem quiser ver imagens no Twitter, né, você vai ver imagens dos caminhões-tanque chegando em cidades libanesas e a galera comemorando. E parte da galera está comemorando atirando para o alto e disparando lança-foguetes, tipo um RPG-7 de origem soviética. Eu vou repetir,
as pessoas estão comemorando, lançando foguetes perto de caminhões-tanque cheios de combustíveis. Tá? Então, assim, só falta eles gritarem YOLO, né, quando eles fazem isso. Então, mas daí uma possível solução para a crise energética libanesa. Mais duas notícias da sexta-feira da semana passada. Ex-ministra da Saúde da França é indiciada por colocar em risco vida de pessoas. Pois é, ela foi indiciada basicamente por conta da gestão contra a Covid-19. Né? A Agnès Buzyn, ou Buzyn, né? Ela está sendo a primeira pessoa a ser indiciada nesse Tribunal de Justiça da República, que é uma espécie de STJ da França, tá? Não é o STF da França. Ela foi indiciada por colocar em risco a vida de outras pessoas, abstenção voluntária de lutar contra um desastre, tá? Então, assim, eu não sei como é essa tipificação penal na França, mas eu imagino que seja, por exemplo, caso um bombeiro se recuse a tentar socorrer uma pessoa, né? Imagino que deve ser para pessoas em cargos públicos ou em funções públicas, né? Que se recusem. Ela, então, vai, né, iniciar a sua defesa e ela havia renunciado no ano passado, supostamente para se dedicar à sua campanha municipal em Paris, mas agora também, né, tem gente especulando que ela teria renunciado como parte dessas críticas, como parte dessa investigação. Ela ficou apenas em terceiro, né, na corrida para a Prefeitura de Paris. Também na França e também em relação ao Ministério da Saúde, foi divulgado que a partir do ano que vem, toda e qualquer mulher terá acesso a métodos contraceptivos até os 25 anos de idade, tá? Para evitar gravidez indesejada, gravidez na adolescência e também diminuir eventuais abortos de gestação. Lembrando que no caso francês, abortos de gestação são autorizados por lei, são legalizados. Tá? Segundo o governo, essa medida vai custar cerca de 21 milhões de euros por ano, porém, segundo o mesmo Ministério da Saúde, o retorno em evitar gravidez indesejadas, em sequelas de tentativas de aborto e tratamento psicológico e todas essas questões vai acabar compensando esse investimento. Também na França, começaram os julgamentos pelos ataques terroristas de novembro de 2015 em Paris, né, que deixou 130 pessoas mortas, e o principal acusado, Salah Abdeslam, de 32 anos, justificou o atentado dizendo que não foi nada pessoal, que foi um bombardeio ao inimigo, assim como a França bombardeia a Síria. Tá? E isso acabou repercutindo bastante devido ao que chamaram alguns lados de cinismo e frieza, e outras pessoas comentaram que foi um argumento que supostamente mostraria a hipocrisia do governo francês. E a gente começou, né, esse pequeno giro francês falando de renúncia, no caso, acusação contra uma ex-ministra, e ali do lado, nos Países Baixos, tivemos duas renúncias ministeriais devido às trapalhadas no Afeganistão. Primeiro, ontem, a ex-ministra de Relações Exteriores, a Sigrid Kaag, e hoje a ex-ministra da Defesa, a Anke Bijleveld. A questão é que, assim, a retirada do Afeganistão foi atrapalhada, né? Os Países Baixos tiveram que mandar emergencialmente lá, acho que mandaram 2 aviões e tudo mais. Só que, assim, a culpa, especialmente disso tudo, foi que os países europeus ficaram às cegas por conta da falta de informação do seu respectivo, do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, que está se mostrando um blincalhão, com o perdão do trocadilho, muito idiota. Meteu essa? Mas tivemos agora 2 renúncias ministeriais nos Países Baixos ontem e hoje. ONU afirma que Talibã usa de violência contra protestos afegãos. Ah, vá.
Novamente o que a gente já falou aqui, né? Quem quiser acreditar em Talibã, paz e amor, em Talibã moderado para ganhar legitimidade, quer ser trouxa, seja, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Já diriam os jovens, né, que ouvem K-pop e BTS. Mas, no caso, o que aconteceu? Nós tivemos um grande protesto em Cabul no final de semana passado, tá? No dia 6 de setembro, uma segunda-feira, na verdade, e que os protestos, né, exibiram a bandeira, né, da República Afegã, e os protestos, inclusive, tinham várias mulheres nas manifestações. Algumas estimativas falam de 400 a 500 pessoas na manifestação. Um dos principais slogans era "Morte ao Paquistão", né, já que Paquistão, né, é o principal fiador do Talibã. E na repressão nós tivemos o uso de munição real, o uso de chicotes, e pelo menos 4 pessoas morreram. Tá? O Talibã também matou o Rohullah Azizi, irmão do ex-vice-presidente Amr Saleh, né, que é um dos principais líderes da oposição ao Talibã. O Talibã também vandalizou o túmulo do Ahmad Shah Massoud, na região do Vale do Panjshir. Eles tomaram o Vale do Panjshir da oposição, né, Tajik, liderada pelo filho do Ahmad Shah Mansur. E o que acontece? Né? O Talibã, dentro de sua interpretação radical, proíbe, né, considera que túmulos e monumentos mortuários, mausoléus, são uma forma de idolatria. Né? Você tem várias interpretações radicais do Islã que interpretam assim, inclusive o wahhabismo. Né? Quando os wahhabitas começaram a ganhar força na Arábia Saudita, eles destruíram vários túmulos de vários líderes muçulmanos, inclusive em Meca, porque consideram que é idolatria. A pessoa tem que ser enterrada e pronto. Né? Você não tem nem que ter a marcação de onde ela foi enterrada. Né? Alguns anos atrás a gente comentou de um integrante da Al-Qaeda que foi condenado por destruir túmulos no Mali, né, na cidade histórica de Timbuktu. E eles vandalizaram o túmulo do Ahmad Shah Mansur. Né? Então, novamente, quem quiser acreditar em Talibã paz e amor, em Talibã moderado, quer ser trouxa, seja, tá? Mas estão aí depredando até túmulos. Eles não violaram o corpo propriamente dito, os restos mortais, tá? O que seria ali o mausoléu, o monumento funerário, tá? Mas ainda assim é um ato de extremo desrespeito, um ato extremamente deplorável. E as forças de Panjshir disseram que drones realizaram ataques aéreos contra as posições deles e que o Talibã não tem drones. Muito provavelmente seria a Força Aérea Paquistanesa apoiando o Talibã. Também para, né, choque geral da galera. O ministro de Relações Exteriores do Catar, o Mohammed bin Al Thani, né, lembrando que os Al Thani é a família dona do Catar, eles estão para o Catar o que os sauditas estão para a Arábia Saudita, visitou o Afeganistão, tornando-se a primeira liderança política de alto nível internacional a visitar o Afeganistão sob controle do Talibã. Né? Catar e Paquistão, em menor grau a Turquia, são hoje, né, os que legitimam internacionalmente o Talibã. E mesmo com tudo isso, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai enviar 64 milhões de dólares em ajuda humanitária ao Afeganistão. Ah, Felipe, você é contra a ajuda humanitária? Não, não sou contra a ajuda humanitária. A questão é que a USAID falou que vai enviar essa ajuda, que a ajuda humanitária dos Estados Unidos ao Afeganistão vai totalizar 330 milhões de dólares esse ano, mas que esse dinheiro não vai passar pelo Talibã. Esse dinheiro vai ser exclusivamente para as agências da ONU e para entidades locais e tudo mais. Assim, gente, novamente, quer ser trouxa, seja, mas não queira me fazer de trouxa. Porque o Talibã vai botar a mão em pelo menos parte desse dinheiro, e isso não tenho dúvidas. Tá? E o Blinken também, ele depôs perante o Congresso, né, no último dia 13 de setembro, defendendo
a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, defendendo o modo como ela foi feita. Novamente, é muita cara de pau para minha cabeça, mas, né, esse mini giro afegão, para terminar com uma boa notícia, foi divulgado que as atletas da seleção afegã de futebol conseguiram fugir e estão a salvo no Paquistão. Elas foram resgatadas, 32 jogadoras e suas famílias foram resgatadas com a articulação da organização de caridade Football for Peace. Tá? Então, para a gente fechar com pelo menos uma boa notícia. E só ainda no campo da diplomacia, a ministra de Assuntos Estrangeiros da Rússia, a Maria Zakharova, declarou, né, que a saga de 20 anos no Afeganistão por parte dos Estados Unidos e da OTAN atingiu um final infame, né? Não sendo apenas uma falha, quanto um grande desastre. Os problemas persistentes de terrorismo, tráfico de drogas e baixos níveis de vida não foram resolvidos e em muitas questões ficaram ainda piores. Tá todo mundo aproveitando aí para dar a sua cutucada. Notícia do último sábado, dia 11 de setembro. Ao menos 20 pessoas foram mortas em protestos em Mianmar. Pois é, né? Também em Mianmar, o governo de unidade nacional, que é a coalizão de diversos grupos opositores à junta militar, começou o que eles chamaram, né, o que o líder Duva Lashi La chamou de um levante generalizado para uma revolução nacional. Com isso começaram diversos protestos em Mianmar. Também realizaram operações de sabotagem, destruindo linhas de energia elétrica, e a repressão deixou pelo menos 20 pessoas mortas na semana passada. O governo de unidade nacional também disse que vai pedir para que a próxima Assembleia Geral da ONU reconheça o governo de unidade nacional como o verdadeiro representante de Mianmar. Tá? Então, repito, esse governo de unidade nacional não é um governo no sentido de fato do termo. É uma coalizão de diversos grupos de oposição, incluindo ex-integrantes do parlamento que foi dissolvido e que teve suas lideranças presas depois do golpe militar. Tá? Então, apesar do nome Governo de Unidade Nacional, não é um governo propriamente dito, é uma coalizão de grupos opositores à junta militar que deu o golpe, e o Duva Lashi La usou, né, no vídeo os 3 dedos levantados, que também estava sendo usado, também é bastante usado nos protestos na Tailândia, e que tem origem em jogos vorazes. Tá? Então tá aí a ligação de ficção com a realidade. Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 12 de setembro. ONU anuncia acordo com o Irã para monitoramento de programa nuclear. Pois é, não é nem a ONU, né, uma agência, né, Agência Internacional de Energia Atômica, anunciando que chegou um acordo com o Irã, independente, né, das sanções, para a manutenção do monitoramento do programa nuclear iraniano, com a instalação de câmeras em partes das plantas das usinas nucleares iranianas. Né? Lembrando que aqui no Brasil, inclusive, quando teve, né, lá no início dos anos 2000, né, uma polêmica similar com a instalação de câmeras ou não nas instalações de Aramar, foram instaladas câmeras que elas meio que tem uma parte
da imagem que fica tampado, tá? Fica tampado mesmo, assim, fisicamente tampado, né? Para evitar segredos tecnológicos. Então é possível que seja algo parecido que tenha sido acordado. Nesse âmbito, o Irã aproveitou e disse que está pronto para voltar a negociar, que está pronto para voltar ao acordo nuclear junto com os Estados Unidos, porém os Estados Unidos têm que abandonar o seu vício de sanções. Eu achei o termo curioso, do termo usado pelo presidente Ebrahim Raisi, né, que os Estados Unidos é viciado em sanções, addicted, né, então, adição. E a guarda republicana iraniana realizou ataques com drones no norte do Iraque, muito provavelmente contra grupos curdos, tá? Lembrando que nós também temos uma população curda dentro do Irã. Notícia da segunda-feira passada, dia 13 de setembro. Losango de Merkel vira boneco e arma de campanha em eleição alemã. Muita gente já deve ter visto, né, o gesto que a Merkel faz, né, com os dedos, né, ela apoia os dedos de uma mão nos dedos da outra e fica ali com a mão parada. Porém, esse gesto às vezes ele é meio caricaturizado, né, já que ele pode ter uma interpretação um pouco mais quinta série, né, dependendo do contexto, dependendo de como ele é estilizado. É uma matéria publicada na Folha de São Paulo pela Ana Estela de Souza Pinto, né, e que a gente usa aqui. E a matéria é bastante curiosa, mostra esse aspecto cultural das eleições. Porém, é basicamente uma desculpa para a gente falar um pouquinho, né, sobre as eleições na Alemanha, que vão ser no dia 26 de setembro, ou seja, a gente vai falar bastante delas no programa que vem ainda. Tá? Nas pesquisas, hoje, o SPD abriu uma certa margem na frente, tá? O SPD, o Partido Social Democrata, com a CDU em segundo lugar e os Verdes em terceiro. Lembrando que os Verdes já chegaram a flertar, né, com o primeiro lugar das pesquisas, agora estão em terceiro, aparentemente. E eu queria aproveitar também e comentar alguns comentários do último programa. Eu não sei exatamente, eu não lembro exatamente quais palavras eu usei, mas talvez tenha interpretado de uma maneira um pouco mais literal, ou talvez sejam ouvintes mais recentes. Assim, eu não estou dizendo que eles estão errados ou que a gente nunca erra, só vou chegar num ponto, né? Mas, por exemplo, o Matias, com TH, disse que a Merkel comentou, né, da coalizão com o Partido da Esquerda, um pouco ali por um anticomunismo, né? E ele comentou de que o Olaf Scholz, da SPD, que seria um sucessor mais natural da Merkel do que o Laschet, né, sobre o que eu comentei. Então, até aí, né, é um ótimo complemento. Fiquei, inclusive, com a impressão que ele reside na Alemanha. O John Gamboa também falou nesse sentido. Também tivemos o Renan Scarpin, lembrando que Aachen fica na Alemanha, né, fica perto da fronteira com os Países Baixos, mas fica na Alemanha. E aí o Augusto, né, também comentou sobre a questão da orientação religiosa, assim como o Ricardo Last, tá? Porque eu sempre faço a observação de que a CSU, né, é a parceira católica da CDU. E aí um deles, por exemplo, comentou que o próprio Laschet, o candidato da CDU, é católico, né? Assim como o Konrad Adenauer, o nome histórico da CDU. Obviamente, gente, que quando eu quis dizer um braço católico, não é que assim o católico tem que ser membro da CSU e o protestante vai ser membro da CDU, que é uma lei, alguma coisa assim. Não. O que acontece, e essa é a referência que a gente já fez, que a gente falou mais detalhadamente na última eleição, então talvez por isso que seja melhor até revisitar um pouco, é que a origem da CSU está lá nos partidos bávaros, pós-formação da Alemanha, em 1871. A Baviera foi o último, né, grande estado alemão a fazer parte, né, da confederação que se torna o Império Alemão.
a Baviera e o sul da Alemanha têm uma maior presença católica do que o norte, e naquele momento, é o momento inclusive da chamada Kulturkampf, né, a guerra cultural entre o governo do Bismarck e o que ele via não como uma influência, não como um problema dos católicos em si, mas uma influência da Santa Sé, uma influência do Papa em assuntos alemães. É quando nós temos, por exemplo, a questão da ordenação dos bispos, né? Que aqui no Brasil a gente chama de questão da igreja, quando a gente aprende na escola, ou questão religiosa, é quando isso também acontece na Alemanha. Então você tem a formação dos primeiros partidos bávaros, como o Partido Patriota Bávaro, que tinham como bandeira a doutrina social da Igreja Católica, especialmente a partir do final do século XIX, início do século XX, a boa e velha Rerum Novarum, né? Das coisas novas, que é, entre aspas, a fundação da doutrina social da Igreja. Então, esses partidos bávaros, eles vão ter, inclusive no próprio estatuto da CSU, tá? Você vai ter ali um compromisso com a doutrina social cristã, né? A própria, né, democracia cristã, CDU, União Democrática Cristã. Só que no caso da CSU, o cristão também se relaciona à doutrina social da Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica, as igrejas protestantes vão ter uma diferença, que a gente até comentou isso na entrevista que a gente fez com o Bibo, né, o Rodrigo Bibo aqui, que entrevistamos antes do Bial, né, do Bial convidá-lo, que é... E aliás, a gente pauta a TV Cultura também. Na Igreja Católica, você tem uma autoridade central, enquanto nas igrejas protestantes, não. Você vai ter diferenças entre as igrejas protestantes, entre pastores e tudo mais. Então, quando eu falei que a CSU tem é o partido católico, o braço católico da CDU, não é no sentido de filiação, de que você é católico, então você vai se filiar à CSU, você é protestante, você vai se filiar à CDU. Não. São em relação às raízes históricas do partido, devido ao próprio cenário religioso alemão, na qual o sul é mais católico e o norte é mais protestante. Mas isso não quer dizer que é uma regra absoluta, isso não quer dizer que isso não vai ter exceções, e que isso, obviamente, nos últimos 100 anos, né, não foi progressivamente diluído. Né? Hoje, é claro que a CSU vai ser um partido muito menos religioso do que os seus antecessores durante a República de Weimar ou seus antecessores durante o Império Alemão. Tá? Como sugestão, inclusive, sobre isso, esse processo ele é bastante abordado. Né, bastante não, né, mas ele é levemente abordado no História Concisa da Alemanha, da Cambridge, né, o Concise History of Germany, e dentro das fontes bibliográficas cita um artigo que eu fui até buscar aqui para vocês. É um artigo que está disponível no JSTOR, né, no JSTOR, né, JSTOR, que vocês podem usar o queridíssimo Sci-Hub da Alexandra Elbakian para acessar, que o nome do artigo em inglês é Constructing a Regional Identity, The Christian Social Union and Bavaria Common Heritage, ou seja, a União Social Cristã e a herança bávara, que vai falar desse componente católico dentro do partido. Tá? Então, eu peço desculpa se pareceu que foi muito literal o que eu quis dizer, porém, era uma referência muito mais histórica a esse processo de formação da CSU e essa característica da Baviera como uma região bastante católica. Lembrando que um dos papas, né, o Papa Bento XVI, é alemão e é bávaro. E assim, embora, né, muita gente achasse, né, é até engraçado a gente falar, né, 2 papas, porque, né, quando ele renunciou, muita gente achava que ele estaria doente e tal, mas não. Ele já tem aí, vai fazer acho que 8 anos que ele renunciou e que a gente tem 2 papas. Que nem diria o Choque de Cultura, tem franquia de papa, né?
Assim, podemos ouvintes saber, eu quase cuspi o meu chá na tela do meu computador. Bem, ainda falando sobre eleições na Europa, vamos para a Noruega, onde a oposição venceu o pleito, confirmando a força da centro-esquerda na Escandinávia, né? E pensando ali, vamos dizer, nos países vikings, né? É a primeira vez em 60 anos que Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Islândia são governados por partidos de esquerda. E se a gente tirar a Islândia, aí ficam, entre aspas, só 20 anos. Mas no caso da Noruega, né, os grandes vencedores da eleição foram o Partido Trabalhista, que estava em primeiro na eleição. No programa passado, eu havia comentado a possibilidade, né, dos trabalhistas vencerem, mas não levarem, mas isso não vai acontecer, porque os trabalhistas eles ficaram em primeiro, levaram 48 assentos dos 169, 26% dos votos, perderam um assento. Só que o Partido Conservador foi o grande perdedor da eleição. Tá? Levaram apenas 20% do eleitorado, perderam 9 assentos. Tá? E, aparentemente, a Erna Solberg, né, ela vai continuar como líder do Partido Conservador. Ainda não teve nada dela anunciar se vai abdicar da posição partidária dela ou não. Ela vai continuar como ministra interina até a formação de um novo governo, que muito provavelmente, né, será formado entre o Partido Trabalhista, o Partido do Centro, que ficou em terceiro, que foi o grande vencedor, ganhou 9 cadeiras, ficou com 28, e o Partido Socialista, né, que ganhou 2 cadeiras, ficou com 13, tá? O Partido do Progresso, né, que é o partido, a direita do conservador, perdeu 6 assentos, foi o segundo grande perdedor, e o maior vencedor das eleições foi o Partido Vermelho, que, como o próprio nome indica, é o sucessor do Partido Comunista norueguês, que venceu 7 cadeiras, agora tem 8. Tá? O Partido Liberal também tem 8, os Verdes apenas 3, os Cristãos Democratas 3, sendo que perderam 5, e também teremos uma candidata independente, a Irene Ohala, que é da região de Finnmark, cuja plataforma era foco nos pacientes, porque a plataforma do partido era basicamente a expansão do hospital da região, e ela foi eleita, tá? Porque ela entrou como partido regional, então ela não precisava cumprir ali o piso, né, de você ter os votos populares. Então, mesmo tendo apenas 4.950 votos, ou seja, 0,2% do eleitorado que compareceu, ela foi eleita, porque ela entrou como partido regional. Então, muito provavelmente, a coalizão de governo será trabalhistas de centro-esquerda, o Partido do Centro e o Partido da Esquerda Socialista, como o próprio nome diz, à esquerda. Curiosamente, tanto o Partido da Esquerda Socialista quanto o Partido do Centro são eurocéticos. Lembrando que a Noruega não faz parte da União Europeia por conta das leis de pesca da União Europeia. Tá? Então, para quem achava que a Noruega, com o novo governo, pode se integrar mais à União Europeia, muito provavelmente não. Isso vai ser muito improvável de acontecer. Também tivemos a eleição para o parlamento Sami, né, que são os povos indígenas da Escandinávia, vem na região Sápmi, que é um tema que a gente já até especulou fazer uma fronteira sobre, porque tem a seleção dos povos Sami, né, que joga a Copa do Mundo dos povos que não tem Estado. Então, a gente até já comentou isso vez ou outra, então fica apenas aqui a citação. E o Matias comentou da Islândia, né? Teremos também eleições aí na Islândia no dia 25 de setembro, e nesse momento o Partido da Independência, que é o Partido Conservador Islandês, está aí liderando com folgas as pesquisas, muito provavelmente vai ficar em primeiro. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News.
França convoca embaixadores nos Estados Unidos e Austrália em relação à crise dos submarinos. Pois é, o que a gente falou lá no bloco, né, sobre Pacífico, teve esse desdobramento hoje, né, na qual o governo francês convocou os seus embaixadores em Washington e em Canberra, né, para consultas e como reprimenda, né, pelo acordo que vai, né, estabelecer os novos submarinos nucleares australianos. Consequentemente, a Austrália rasgou, né, o acordo, o contrato que havia feito com a França, né, para o fornecimento de 8 submarinos, né, para a Marinha Australiana, no valor de 40 bilhões de dólares, ou seja, muita grana, e a multa do contrato é de 2 bilhões. Então, assim, a Austrália vai pagar 2 bilhões para pular fora, mas a França vai deixar de ganhar outros 38, né? Além, claro, né, de não poder fornecer o seu equipamento e adentrar ali também, né, no mercado e do Indo-Pacífico, que certamente vai passar por uma corrida armamentista naval na próxima década. Então, a França convocou seus embaixadores, lembrando que isso é um ato de reprimenda bastante grave, né, na diplomacia, e o ministro de Relações Exteriores, o Jean-Yves Le Drian, disse que o comportamento dos seus aliados foi uma punhalada pelas costas.